Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário você vai estar assistindo esse vídeo, mas primeiramente eu quero deixar claro que eu não estou aqui chorando, reclamando da vida, não estou aqui me fazendo de vítima, não estou aqui me colocando numa posição inferior, muito pelo contrário. Estou apenas compartilhando com vocês a minha história, a história também da Fantástica. E é com muito prazer que eu faço isso, com meu coração alegre. Estou muito feliz com a realidade que a gente está vivendo hoje. E então, quero que vocês realmente entendam o propósito desse vídeo. E eu acredito também que muitas pessoas podem estar passando pelo que eu passei. E o propósito seria também abençoar essas vidas que talvez estejam precisando das palavras desse vídeo hoje. Então, tudo começou 2 dias antes do meu casamento, meu com o Bruno, onde ele sofreu um acidente de moto indo trabalhar e rompeu o ligamento do ombro. 2 dias antes, tudo pronto, já tinha convidados de outras cidades chegando, e ele sofre esse acidente e vai para o hospital, precisa fazer cirurgia e tudo mais. Então, mas isso ainda não foi impedimento para que ele se casasse. Gente, ele casou assim, com tipóia, né, com o braço imobilizado, assim, lindo, né? Você sonha com o seu casamento, né? Tudo perfeito e de repente as coisas fogem um pouco do controle. Mas graças a Deus deu tudo certo. Que bom que o noivo ficou vivo, glória a Deus, já é um avanço, né? A gente escuta tanta história que eu falei, meu Deus, eu não acredito que eu vou passar por isso. Mas graças a Deus ele estava bem, só precisava fazer a cirurgia depois, né? E foi assim, casou imobilizado e aí começou a nossa luta. E todo mundo fala que o primeiro ano de casado é sempre o mais difícil. E pra gente não foi diferente. Graças a Deus não foi com relação ao nosso relacionamento. Muito pelo contrário, a gente sempre se deu muito bem, ele sempre me respeitou muito, eu também sempre respeitei ele. Então a gente nunca teve, sabe, esses atritos de convivência nem nada. Mas a gente foi muito atacado nessa área, gente, em relação a acidente. O Bruno sofreu acidente direto, gente, de moto. A gente tinha uma bis, que eu vou falar pra vocês, era uma coisa esquisita mesmo. Ele mal saía, ele saía de casa, caía, o pneu estourava, ia pro chão, ou machucava, ou chegava ralado. Então era assim, muito difícil. Eu não tinha paz, eu não tinha sossego. Porque eu ficava pensando a qualquer momento que o meu telefone tocasse, ele recebeu uma notícia ruim. Nesse período ele trabalhava no DAIA, lá na Isoeste, e assim, machucava direto lá também, gente. Era uma coisa esquisita, assim, sério. Se falando assim, você nem acredita o quanto que era difícil. Machucar, cortar braço, dar ponto. Então, assim, uma coisa muito estranha. E quando completamos 3 meses de casado, ele estava de atestado em casa, né? Cumprindo esse período para recuperar das mazelas. E eu recebo uma ligação, eu dava aula no estado, eu era professora, sou formada em Química, e dava aula no estado e recebo a ligação do diretor da escola cancelando o meu contrato. Ele falava, eu não entendia direito o que ele falava no telefone, mas muito alterado, e acho que como eu precisava ficar muito com o Bruno, isso afetou também o meu trabalho e eu perdi o meu contrato. E aí a gente se viu numa situação de um beco sem saída. Ele recebendo R$1.000, na época ele recebia só R$1.000 de licença, de atestado, né, de afastamento e tal, e eu sem receber nada. E agora, porque no estado não tem esse negócio de acerto, de seguro-desemprego, não tem isso não. Não foi mandado embora, já era, com mão na frente, outra atrás, e é isso aí. Então eu me vi num beco sem saída. E na escola eu vendia trufas, né? Nos meus 15 anos, até o 3º ano do ensino médio, eu vendia doce na escola. E, tipo, vendia muito. Mas, assim, nunca foi o meu projeto, sabe? Nunca foi o meu plano, tanto que eu fiz faculdade. Também vendia doce na faculdade, mas também nunca... O foco não era os doces. Os doces eram para me sustentar até, né, eu formar e desenvolver na minha vida profissional. Só que eu não queria trabalhar com doce, gente, porque é muita bagunça, é muito trabalho, é muito
Então, assim, quando eu trabalhava na casa dos meus pais, gente, era terrível. A cozinha deles ficava um caos. E, assim, eu não queria. Então, eu fiz e tive a infeliz ideia de trabalhar com decorações de festa. Foi a tragédia da nossa vida. Nesse processo, nós adquirimos uma dívida de 50 mil reais, gente. Recém-casados, devendo 50 mil reais. Eu entrei em parafuso. Porque, assim, o casamento a gente programa bem antes, né? Com muita antecedência. Então, quando eu fechava os contratos e eu ia, depois quando chegava a data do evento que eu ia alugar, fazer tudo, comprar as coisas, o preço estava exorbitantemente mais caro. E eu nunca que eu iria desonrar o contrato, né? Falei, eu comecei, eu preciso terminar. Então, assim, graças a Deus eu honrei cada contrato de cada noiva. E olha, fiz tudo com muito amor. Muitas delas viraram minhas clientes de bolo depois. Mas, assim, foi muito difícil. E para conseguir fazer esses eventos, Deus colocou tanta gente para nos ajudar. Eu tive amigo, o Jefferson, que me emprestou um cartão de crédito, 10 mil reais no cartão de crédito, para que eu conseguisse fazer. E aí eu fui pagando e Deus foi colocando pessoas para nos ajudar, meus pais, a família do meu esposo também. Então, assim, a gente sofreu muito nesse período, muito, até que eu falei, não dá mais. E também encerrei esse ciclo. A gente tinha adquirido algumas peças e tudo, a gente começou a vender, a gente parou tudo e foi fazer aquele levantamento e balanceamento, analisar tudo. E agora a gente se vê numa situação ainda pior. Os dois, na época, já sem emprego, desempregado, e ainda com uma dívida imensa dessa para resolver. E eu pensei de novo, gente, eu só sei fazer doce. E eu comecei a fazer. Eu não fazia bolos, eu morria de medo de fazer bolo, porque eu tinha medo demais de estragar a festa dos outros, sabe? Aconteceu, infelizmente, algumas situações, mas graças a Deus ele foi me capacitando e me ajudando nesse processo. Eu comecei vendendo as amélias, as bolotas e bolo no pote. E aí eu comecei a postar, na época tinha muito grupo, não sei se hoje ainda tem, porque pelo menos eu não faço parte mais desses grupos, mas tinha muito grupo de venda, grupo do bairro Recanto do Sol, do bairro de Lourdes, tinha grupo de vários bairros da cidade, e eu ia entrando em todos e divulgava ali os meus bolos do pote, as bolotas, né, e graças a Deus foi dando certo, a gente vendia muito, a gente começou a vender 160 reais por dia, começou a vender 200 reais por dia, e isso ali eu engatei, gente, ó. Eu produzia, o Bruno estava trabalhando no DAI à noite, e quando ele chegava, ele dormia de manhã e fazia entrega na parte da tarde. E ali a gente começou, e foi fluindo, foi fluindo. E o pessoal começou a pedir muito bolo, e eu, gente do céu, eu não sei fazer bolo. Além de tudo, eu não sabia fazer bolo e morria de medo, né? Porque todas as minhas experiências em casa, tentando fazer bolo, gente, era uma tragédia. E eu falei assim, mas a gente precisa desse dinheiro, a gente precisa de alguma forma de conseguir honrar esses compromissos. E aí eu fui e tive a feliz ideia de começar a comprar massa pronta mesmo para fazer esses bolos. E fui ali pesquisando no YouTube, procurando receitas de cobertura. Só que a gente ficava tão empolgado, né? Que vendia 200 reais e ia aumentando essas vendas. Tinha dia que vendia menos, mas mantendo essa média. Só que a gente cometia um erro, não precificava. E a gente trabalhava, e o dinheiro só voltava para material. Todo o dinheiro que a gente vendia ficava em material, em custo de energia, de água. E mais uma vez eu me frustrei, porque a gente não via dinheiro. A gente não conseguia resolver as dívidas, mas vendia muito ao mesmo tempo. E aí eu me frustrei e comecei a entrar em depressão. A partir desse momento eu entrei em depressão e fui afundando emocionalmente, porque passar por uma situação dessa, além de abalar, né, a nossa confiança, a nossa autoimagem, o nosso emocional também é muito abalado. Porque em toda a minha vida nunca imaginei passar por uma situação dessa. Nunca imaginei
precisar dever pessoas e assim, muitas foram assim maravilhosas, sabe, com a gente. Nunca nos ajudaram e nunca cobraram um centavo, mas teve outras também que nos oprimiram bastante. E aquele desespero nosso de trabalhar e não ver o dinheiro, de não ver a situação resolver, sabe? Ia machucando muito a gente. E eu sou muito mole. E eu não resisti e afundei mesmo em depressão. Comecei também com compulsão alimentar. E eu engordei mais de 20 quilos nesse processo. Eu comia que eu nem via, gente. Era uma coisa assim esquisita, sabe? E eu naquela ânsia de tentar resolver e não conseguia. Feri muitas pessoas também, afastei muita gente da nossa vida. Porque eu tinha vergonha, eu não tinha como receber ninguém na minha casa. A minha casa vivia aquela zona, aquela bagunça de louça esparramada para todo lado. E a gente perdeu muitos amigos nesse processo. Perdemos muito contato com a nossa família. A gente não participava de mais nada. Chegava dia dos pais, dia das mães, aniversário, final de semana, os eventos na igreja, que a gente sempre estava presente. E a gente não tinha força para estar, porque estava muito cansado. E aí a gente começou com os bolos caseiros. Aí eu fui aprendendo, Comecei a aprender também a mexer com os bolos festivos, que a procura era muito grande. E aí, de repente, eu recebo uma notícia que eu estava grávida da Ayla. E aí, a gravidez é muito conturbada, né? Eu tomei raiva dos bolos, sabe? Sem resolver a situação. Eu não queria mais ver bolo, não queria ouvir falar de bolo. E pela primeira vez, eu parei de mexer com a confeitaria, vendi tudo também. E não estou grávida hoje, tá? Vendi tudo e fiquei em casa para ganhar ela. E o Bruno trabalhando fora. E como eu meio que me desliguei um pouco dessa turbulência, não estava tudo resolvido, mas eu consegui me desligar, sabe? Liguei, como se diz, um pouco no foda-se. E ganhei ela e fiquei melhor, sabe? Eu fiquei mais tranquila, comecei a me recuperar da depressão. Só que quando eu ganhei ela, eu tive depressão pós-parto. E não percebi, ninguém ao meu redor percebeu, porque não é muito comum, né? Ao nosso convívio. E aí foi mais uma luta. Eu tô chorando. Onde eu não consegui me conectar com ela, sabe? Eu não consegui me envolver na maternidade. A maternidade virou pra mim um terror, sabe? E eu não consegui ser a mãe que ela precisava que eu fosse no início. E já que eu não conseguia atender ela da forma emocional que ela precisava, na minha presença, no meu cuidado pessoal com ela, eu voltei para a confeitaria. Porque pelo menos eu pensava que eu pelo menos vou trabalhar e vai passar. Só que não passou. E aí eu mergulhei com todas as minhas forças na confeitaria. Eu comecei a me dedicar de corpo, alma e espírito, ali, totalmente entregue. E a gente foi crescendo muito em relação à encomenda. Só que nessa dificuldade financeira, o dinheiro entrava e o que sobrava nessa época, quando eu voltei, eu já voltei precificando, né? Deus colocou a Kali na minha vida e me presenteou com uma planilha de precificação. Muito obrigada, Kali. E eu comecei então a precificar todos os meus produtos. Então a parte financeira começou a mudar. Só que a gente não via dinheiro. Eu cometi muitos erros também ainda nessa caminhada. Às vezes, por exemplo, numa Páscoa ou numa data comemorativa, eu fazia um investimento e esse investimento não voltava. Aconteceu muito isso. Então eu comecei a, não ver o dinheiro também.
A gente foi honrando os compromissos, a gente honrava os compromissos, mas a gente não tirava tempo para nada, a gente não tirava tempo para lazer. Eu não tinha paciência com ela, eu não tinha jeito de lidar com ela. Quando eu estava com ela, eu queria sumir. E descontava tudo isso em comida, e eu não conseguia orar mais, eu não conseguia buscar Deus mais, eu não conseguia me relacionar com ninguém mais, não conseguia me arrumar mais, eu não conseguia, sabe, viver. O meu casamento começou a ser abalado, porque eu estava obstinada, eu precisava quitar essas dívidas, eu precisava. O Bruno saiu de alguns empregos para pegar o acerto e a gente investia em equipamentos. Então, assim, a gente realmente fez de tudo, tudo. A gente fez o nosso máximo para conseguir quitar essas dívidas de cada um que nos ajudou, sabe? E sonhar com o dia que a gente ia deitar no travesseiro com a cabeça tranquila, leve e coração tranquilo, em paz, de que a gente honrou todo mundo. Então, assim, a confeitaria não dava lucros absurdos, a gente vendia muito, mas o custo também era muito alto. Eu fui precisando contratar funcionário e muitas vezes as minhas funcionárias me emprestavam dinheiro para eu comprar material, para começar aquele giro de novo de material, para poder levantar mais dinheiro, gente. E no meio do ano passado, eu fui para a igreja tão arrasada, tão arrasada. Eu falava assim: Deus, coloca pessoas na minha vida para me ajudar. Para ajudar a gente, eu preciso, Deus, eu preciso de ajuda. E eu fui uma pessoa que eu não era de pedir ajuda para ninguém, sabe? Eu queria resolver tudo sozinha. E eu comecei a pedir para Deus colocar pessoas na minha vida para me ajudar. Porque eu precisava sair dessa situação o quanto antes. Antes que a minha filha se perdesse, antes que o meu casamento fosse destruído, antes que a minha própria vida, porque várias vezes eu tive pensamentos suicidas. E assim, é muito horrível passar por isso, porque eu creio num Deus de vida, sabe? Eu creio num Deus que transforma histórias. E estar naquela situação de pensar em tirar a minha própria vida me deixava pior ainda. E eu comecei a pedir para Deus. E ele começou a colocar, ele começou a responder às minhas orações. Colocou a Eliana na minha vida, que orava por mim, intercedia por mim, me aconselhava. E logo também eu conheci a doutora Lorena, que hoje é minha psicóloga, que me ajuda, sabe, nesse processo da compulsão, da depressão. E ali eu fui alinhando os meus sentimentos, fui alinhando as minhas emoções. E, claro, fui começando a buscar mais a Deus. E Deus foi me dando estratégias para a gente conseguir, sabe, finalizar, acabar de honrar todo mundo. E, nossa, hoje eu estou muito feliz, sério, de verdade. A gente conseguiu quitar todas as dívidas, graças a Deus. E então encerrar a Fantastic hoje, para mim, é uma vitória. Com muita gratidão no meu coração por cada cliente que ele mandou, sabe? Por cada um que amou o meu trabalho, que foi fiel ao meu trabalho, que eram clientes fiéis, que me incentivavam. Obrigada por cada cliente também que reclamou, porque nos fez crescer, nos fez ajustar, nos fez nos alinhar. E o meu desejo sempre foi fazer o melhor, e é eu fazer o meu melhor em tudo que eu for fazer. E na confeitaria não foi diferente. Eu fico imensamente feliz de encerrar esse ciclo, não por motivos ruins, ou porque não deu certo, ou porque eu não consegui. Eu posso dizer que eu consegui. E encerrar de cabeça erguida não tem preço, gente, não tem preço, não tem preço. Muito, muito, muito obrigada por cada um que acreditou em nós. Eu e a minha família, que sempre se dedicou muito para fazer dar certo, né? Também essa confeitaria, esse ateliê. A gente trabalhou duro, a gente trabalhou noites e noites e noites. Mas eu sou grata por cada um, porque se não fosse vocês, eu não estaria vivendo essa fase que eu vou começar a viver agora. Eu não estaria vivendo e honrando tudo aquilo que o Senhor me capacitou a honrar.
que foram as pessoas que nos ajudaram, e cada um, eu nem vou colocar o nome de todo mundo aqui, porque eu posso esquecer alguém e eu não quero magoar ninguém. Eu quero realmente agradecer. Cada um sabe o que fez por nós. Dá vontade de falar os nomes, mas eu medo de eu esquecer de alguém, mas todo mundo que nos ajudou, sério, que nos apoiou, nossa família. Nossa, sério, eu não tenho como agradecer. A gente não tem como agradecer. Muito, muito obrigada. Aí muitos vão falar assim, mas não dá para continuar pelo menos com os bolos. Não, gente, não dá. Estou seguindo realmente a orientação de Deus para minha vida. Estou seguindo aquilo que o Senhor tem planejado para minha vida, para minha casa. E o primeiro passo é realmente encerrar esse ciclo. Cheio de gratidão no coração, mas encerrar. Eu vou me dedicar mais ao meu ministério agora. Vou me dedicar à minha casa, à minha família, que por tantos anos, né, foram 6 anos aí de luta, sofreu a minha ausência, a ausência de um lar, a ausência de um aconchego. Hoje a gente não sabe o que é um lar, hoje a gente está aprendendo a construir um lar, estamos aprendendo a construir novamente o nosso casamento, e por isso não cabe mais a confeitaria nesses planos. E sim, eu quero deixar uma mensagem para você. Talvez você esteja passando por esse momento de dívidas, né? Eu sei que tem gente que passa por coisas maiores, outros passam por coisas menores, mas todos nós passamos dificuldades na nossa vida que nós pensamos que não tem solução mais. Abra o seu coração, clame por Deus, clame que Ele vai responder a sua oração. A palavra do Senhor nos diz que Ele não rejeita um coração quebrantado. Ele não rejeita um coração rendido a Ele. E não é desejo do coração de Deus que a gente venha sofrer. Não é plano dele para nós que a gente venha viver uma vida oprimida. A palavra nos diz que Ele tem pensamentos de paz e não de mal para nós. E que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. É prazeroso servir a Deus. É prazeroso estar alinhado à vontade dEle. Porque mesmo quando vêm os dias maus, as dificuldades, Deus transforma e usa desses momentos para nos aperfeiçoar. O único objetivo e projeto dele é trabalhar em nós para que sejamos cada vez mais parecidos com ele, porque ele sabe o que é melhor para nós. Nós sabemos o que é melhor para os nossos filhos, mesmo que eles não entendam, mesmo que eles façam birra, mesmo que eles se esperneiem, mas nós sabemos e nós insistimos com eles para que eles nos obedeçam, para que eles se submetam à nossa voz. E com Deus é da mesma forma. Nós não temos o controle de tudo, nós não sabemos tudo o que acontece no mundo espiritual, no mundo ao nosso redor, mas Ele sabe, Ele tem o controle de tudo. Então, estar submetido à vontade dEle é estar submetido à sua proteção, ao seu amor, que é incomparável. E sim, eu sei que hoje a gente vê tantos conflitos, né, em relação à igreja, ao reino, a Jesus, e eu não vou me importar, porque eu sei o que eu tenho vivido, eu sei o que Deus tem feito na minha família, eu sei o que Deus tem feito dentro da minha casa, eu sei o que Deus tem feito dentro de mim, e se não fosse Ele, eu não estaria aqui hoje, eu tenho certeza disso. Por tudo que eu já passei, eu não estaria. Talvez vocês estariam recebendo uma notícia pior sobre a minha vida, mas hoje vocês recebem a notícia que a minha vida foi transformada. E foi por alguém que eu amo muito, que é Jesus. Se não fosse Ele, eu não sei aonde eu estaria. E assim, eu sei que é muito difícil falar sobre isso, ainda mais nas redes sociais, né? Gera tanta polêmica, mas é a verdade da minha vida. E se não fosse essa, hoje eu não sei o que seria de mim.